Agnes tinha mais 20 minutos restantes de folga, no entanto, resolveu voltar antes para checar se conseguiria deixar de pensar no ocorrido. E assim, subiu as escadas e passou a procurar por Carla, a fim de saber qual paciente a mesma estava atendendo. Finalmente ela a encontrou, porém, Agnes parou de andar, pois se assustou ao ver a cena em sua frente. Antes de começarmos, já deixe o seu like nesse vídeo. Isso nos ajuda a divulgá-lo para outras pessoas. Conto com a sua ajuda. Vamos ao vídeo. A doutora Ellen era considerada uma profissional muito dedicada. Ela salvou inúmeras vidas com os seus vastos conhecimentos dentro da medicina. Não é à toa que Agnes a admirava tanto. Agnes era a enfermeira que Ellen mais solicitava em seus trabalhos. Mas além de uma boa enfermeira, Agnes também era uma grande admiradora de Ellen. Por muito tempo, ela foi considerada a melhor médica daquele hospital particular. Na hora de agendar consultas, era uma verdadeira disputa, pois todos os pacientes ou parentes de pacientes queriam fazer parte de sua agenda, pois as chances de ela resolver o problema com mais eficácia eram grandes. Por causa disso, Ellen ganhou vários prêmios de melhor doutora em seu trabalho. Agnes estava sempre lá para tirar uma foto com ela. A enfermeira a viu como uma verdadeira referência, sendo assim, se aproximou da mesma para tentar fazer amizade. Mas Agnes não esperava que realmente fosse dar certo. As duas aparentavam ser boas amigas desde quando eram pequenas. Todos os dias no almoço, elas comiam juntas e partilhavam as suas respectivas experiências no trabalho. Agnes não deixava de pedir dicas de saúde para Ellen, que, humildemente, dizia que ela não era tudo isso que falavam que era. A mulher continuou evoluindo muito, até que, o seu rendimento foi caindo aos poucos. Houve a chegada de uma nova enfermeira no hospital, Carla, e essa, já havia estudado com a doutora Ellen. Porém, não era como se elas tivessem sido grandes amigas no passado, era meio que o contrário disso. Carla estudava com Ellen desde a 3ª série do fundamental, e desde aquela época, não se dava nada bem. Mas não por causa de Ellen, que era uma menina tranquila, estudiosa e considerada nerd. Mas sim por causa de Carla, que era inteligente, mas ainda assim sentia inveja do tamanho da inteligência e potencial que a sua colega de classe, ou melhor, que a sua rival tinha. Já tinha sido bem difícil para Carla suportar a futura doutora da 3ª série do primário até o 3º ano do ensino médio. Quando finalmente a formatura chegou, ela pôde se ver livre de Ellen, e comemorou muito isso. Mas, o que não esperava, é que veria Ellen durante mais 5 anos em sua faculdade de medicina. Carla quase enlouqueceu quando viu que elas eram da mesma classe. Ellen, por sua vez, mal se importava. Na verdade, nunca havia se incomodado com a presença de Carla, todavia, tinha conhecimento de que a jovem não gostava dela. Mas Carla não precisou se preocupar com o fato de ficar com Ellen durante mais 5 anos, isso porque, a jovem não estava se dando nada bem no curso de medicina. A mensalidade era cara, a jovem havia conseguido pegar pouco mais de 50% de desconto, enquanto o de Ellen passava dos 90%. Tudo isso causava muita raiva em Carla, mas o problema não era só o valor do curso. Com o dinheiro de seu trabalho de meio período e com a ajuda de seus pais, Carla havia conseguido dar um jeito de pagar o valor do curso, pois almejava se tornar uma doutora. No entanto, a jovem reprovou em algumas matérias logo em seu primeiro ano, e isso fez com que a sua moral desabasse. Depois disso, precisou sair do curso de medicina, os seus pais não estavam mais dispostos a ajudá-la a pagar o curso. Era extremamente caro, com muito esforço ela havia convencido os dois a ajudá-la. Ambos aceitaram, porém, com a condição que ela não repetisse em nenhuma matéria. Infelizmente, ela falhou logo no primeiro ano. Após fracassar na faculdade de medicina, Carla ficou muito abalada, de modo que não sentiu mais vontade de estudar até aquele momento. No entanto, 2 anos depois ela se interessou pelo curso de enfermagem, e conseguiu entrar na faculdade. Carla se saiu muito melhor no curso de enfermagem. Lá, ela conheceu Agnes, as jovens iniciaram o curso de enfermagem ao mesmo tempo. Ambas fizeram amizade, e diferentemente do caso de Ellen, Carla se deu muito bem com Agnes. Elas concluíram o curso juntas, porém, foram trabalhar em hospitais diferentes. Na ocasião, Ellen já estava trabalhando no hospital particular no qual tanto se destacou. Alguns anos haviam se passado, e Agnes conseguiu entrar no renomado hospital particular, o mais conhecido da cidade na qual estava localizado. Foi aí que ela conheceu Ellen e viu o quão talentosa a doutora era.
Também foi durante esse tempo que se tornaram boas amigas. Ao passar de alguns meses, Carla também entrou no tal hospital e se tornou a mais nova enfermeira. Agnes, ao vê-la, a reconheceu na mesma hora. E assim, a jovem correu para cumprimentá-la. As duas ficaram conversando durante algum tempo, até que Ellen também avistou Carla. A doutora se aproximou. A tendência era que elas começassem a brigar e se desentender uma com a outra. No entanto, aconteceu o improvável. As duas se abraçaram e começaram a falar a respeito do passado. Ambas com 29 anos de idade, já adultas, a atitude mais madura possível seria exatamente essa. Agnes ficou confusa na hora. Na verdade, as três ficaram confusas, pois afinal, nenhuma delas tinha um conhecimento que uma conhecia a outra. No fim, elas riram da situação totalmente improvável que acabará de acontecer. Carla deixou claro que o que aconteceu no passado entre ela e Ellen eram águas passadas. Sendo assim, o trio de amigas passaram a trabalhar juntas. Carla chegou lá no auge de Ellen, a mesma tornou uma de suas principais enfermeiras ao lado de Agnes. No entanto, naquela semana, Ellen teve uma queda considerável em seu rendimento. Isso abalou bastante, porém, Agnes a encorajou e a doutora pôde continuar. Agnes tinha um bom coração, tão bom que acabava indo contra as regras do hospital algumas vezes, apenas para ajudar os pacientes e seus respectivos parentes. O que a mulher de 27 anos de idade costumava fazer de vez em quando, era permitir a visita de alguns parentes mesmo após o horário de visitas ter acabado. Algumas vezes, a mulher permitia até que alguns parentes visitantes dormissem na sala de alguns pacientes. Porém, só fazia isso quando percebia a agonia dos familiares e dos próprios pacientes. Agnes ficava sentida, e como sabia que aquilo não iria atrapalhar o tratamento dos pacientes, a mulher acabava permitindo. Porém, na mesma semana que a doutora teve a sua queda de rendimento, Agnes também levou a primeira advertência por causa disso. A responsável a chamou em sua sala, e lhe deu uma bronca pelo que Agnes vinha permitindo há tempos. Ela tentou se justificar dizendo que fazia tais atos pelo bem da família e dos pacientes, entretanto, de nada adiantou. Carla, que estava do lado de fora da sala, acabou ouvindo os gritos de repreensão da diretora responsável para com Agnes, e deduziu que ela estava levando uma bronca por causa de algo. Sendo assim, Carla esperou Agnes sair da sala. Em seguida, se aproximou dela e disse que sentia muito. Agnes fez não com a cabeça e disse que já estava acostumada com aquilo, mesmo que não fosse verdade. Agnes completou dizendo que só achou estranho o fato de a diretora ter descoberto, não era algo que ela poderia ficar sabendo tão facilmente, a não ser que flagrasse ou olhasse nas câmeras, o que era totalmente improvável. Carla disse que realmente era estranho, mas logo em seguida mudou de assunto dizendo que estava achando o turno da noite estranho para se trabalhar, pois anteriormente, a mulher atuava no turno da manhã. Foi uma mudança de assunto repentina, mas Agnes a respondeu e em seguida, começou a falar sobre o assunto citado. Em casa, Agnes tentava lidar com os problemas que estava enfrentando. A verdade é que, o seu salário não estava sendo suficiente para manter ela e as suas duas filhas, Letícia e Lisandra. Isso porque a filha mais velha de 13 anos de idade, Letícia, estava enfrentando sérios problemas de saúde, e o seu plano médico não cobria o tratamento necessário, de modo que Agnes precisou tirar de seu próprio bolso para cobrir o valor dos gastos. Mas a cada semana era uma consulta, os seus cartões de crédito já estavam estourados, definitivamente não sabia o que fazer. Agnes era uma moça viúva, seu marido havia falecido pouco depois do nascimento de Lisandra, a filha mais nova, devido a complicações cardíacas. Agnes ficou com a tarefa de cuidar das duas meninas sozinha. Mas, mesmo com tais problemas, conseguia ser feliz ao lado delas. No trabalho, a parceria entre Agnes e Carla só melhorava. Além de se darem muito bem conversando a respeito de assuntos gerais da vida, elas também estavam se dando bem no trabalho. Agnes ficou responsável por ensinar alguns procedimentos do hospital e por apresentar os lugares a Carla. Elas nunca tiveram problemas com a divisão dos pacientes para cuidar. Na verdade, as amigas se ajudavam bastante. Algumas vezes, os botões eram acionados, ou seja, algum paciente precisava de ajuda para fazer algo. No entanto, Carla ia no lugar de Agnes, enquanto ela estava ocupada, e vice-versa. Foi uma parceria que Agnes nunca havia tido com nenhum funcionário anteriormente, estava satisfeita com isso. Nesse horário, a maioria dos doutores não estavam mais no hospital, a não ser os responsáveis por emergências. Desse modo, os enfermeiros ficavam totalmente responsáveis pelos doentes.
Os pacientes adoravam a maneira como Agnes os tratava, estava sempre sorrindo e demonstrando prazer em ajudá-los. Carla tentava seguir os seus passos e tratar os pacientes da mesma maneira. Aos poucos, eles foram aprendendo a gostar da mais nova enfermeira. Agnes trabalhava por 12 horas e no período noturno, das 18 até as 6 horas da manhã. Desse modo, durante a noite, as suas filhas eram cuidadas por Andressa, a irmã de Agnes. Ela cuidava das meninas todos os dias de bom coração, não aceitava nenhum dinheiro que Agnes tentava oferecer para ela. Afinal, sabia bem da situação financeira na qual a sua irmã se encontrava. As noites eram tranquilas, as meninas eram comportadas e adoravam a tia. No entanto, em um determinado dia, a mais velha, que estava doente, acabou passando mal. Ela estava sofrendo com problemas cardíacos, que, provavelmente, foram herdados de seu pai. Letícia precisou ser levada às pressas para o hospital. Mas havia um problema. Andressa sabia que o problema de sua sobrinha era grave, de modo que a jovem poderia a qualquer momento perder a sua vida, assim como foi o caso de seu pai. Andressa de maneira nenhuma queria que a sua sobrinha perdesse a vida, mas lembrou em seguida que a garota já não tinha mais convênio. Sem mais opções, Andressa pegou a sua carteira com o único dinheiro que tinha, e levou a sobrinha para o hospital particular mais próximo. A única maneira de sua sobrinha ser atendida de forma rápida, era no particular. A sobrinha mais jovem, Lisandra, de 7 anos de idade, estava muito assustada por conta do estado em que a sua irmã se encontrava. Andressa fez o possível para acalmá-la, porém, sem sucesso. Enquanto Letícia estava ofegante no banco da frente, a pequena chorava no banco de trás. E então, enquanto comia e conversava com os demais funcionários, que também estavam em horário de janta, Agnes recebeu uma ligação de Andressa. Logo, a mulher se assustou. Afinal, não era muito comum sua irmã ligar para ela naquele horário. Imediatamente, levantou-se de sua cadeira e atendeu a ligação. Andressa tentou abordá-la de maneira calma, no entanto, assim que ela disse que Letícia passou mal e estava internada, Agnes não conteve o susto, levou uma de suas mãos ao seu coração e disse que estava indo até o hospital imediatamente. Ela não se importou quando a irmã disse que a jovem já estava bem melhor, apenas pediu o endereço do hospital e disse que estava a caminho. Felizmente Letícia passou bem. Após a chegada de sua mãe, a jovem conversou um pouco com a mesma e em seguida adormeceu. E então, Agnes foi acalmar a filha mais nova enquanto conversava com Andressa sobre o ocorrido. A irmã mais velha de Agnes disse que não queria levar a sobrinha para o hospital público, pois não queria correr risco de perdê-la. Agnes agradeceu e disse para ela passar o valor que havia ficado, pois devolveria o dinheiro naquele instante. Andressa franziu a testa e disse que não ia aceitar o dinheiro da irmã. Agnes insistiu várias vezes, porém a irmã se negou a dizer o valor. Agnes agradeceu dentro de si pela recusa da irmã, pois aquele dinheiro já era de um compromisso. Se Andressa aceitasse, certamente teria que arrumar outro jeito de efetuar o pagamento da conta de luz. E então, após ver que as suas filhas estavam bem, Agnes pegou um comprovante de horas na recepção e retornou ao seu trabalho. Porém, antes agradeceu inúmeras vezes a Andressa, estava sendo mais que uma irmã e amiga para ela. Ela apenas retribuiu o abraço apertado de Agnes e se despediu. Enquanto dirigia de volta para o hospital em seu carro, Agnes pensava no que ela ia fazer em relação à sua situação financeira. Realmente não conseguia encontrar uma saída, mas tinha que encontrar um jeito para pagar o tratamento de sua filha. Quando Agnes chegou no hospital novamente, ela não pôde nem respirar, recebeu outra notícia de emergência. Uma das pacientes que mais a enfermeira era apegada, estava em sérios apuros. A situação da mulher era tão crítica, que um dos doutores para casos de emergência precisou ser acionado. No momento em que Agnes recebeu a notícia, simplesmente não acreditou no que ouviu, afinal, a paciente estava bem, progredindo em seu processo de recuperação. Agnes foi vê-la e ajudar a tratá-la. Felizmente, depois de um tempo eles haviam conseguido estabilizar a situação da paciente. Agnes pôde respirar por breves minutos, no entanto, alguns minutos depois, recebeu uma notícia ainda pior. Dessa vez, quem deu a notícia a ela foi Carla. Ela se aproximou da enfermeira com um semblante triste e disse que um dos pacientes que Agnes cuidava tinha acabado de vir a óbito. Novamente, Agnes ficou chocada ao ouvir o nome do paciente. Se tratava de um senhor que vinha se recuperando muito bem após ter tido um derrame, entretanto, acabou falecendo. Quando deu 6 horas da manhã, Agnes agradeceu, não havia tido um dia de trabalho tão ruim há tempos.
Tudo o que ela desejava era chegar em sua casa, se deitar e se esquecer daquele dia. Depois que Agnes adormeceu, ela teve um pesadelo sobre tudo o que havia acontecido naquela noite. Acordou assustada, mas aliviada ao descobrir que se tratava de um sonho. Foi direto ver o que as filhas estavam fazendo assim que abriu os seus olhos, ficou aliviada ao ver que estavam bem. Lisandra estava terminando de se arrumar, logo seria a hora de a pequena ir à escola, a van de transporte chegaria dentro de alguns minutos. Já Letícia estava de atestado, ia ficar em casa durante alguns dias para repousar. E então, Agnes se sentou no sofá ao lado de sua filha na tentativa de se aproximar da mesma. No entanto, foi rejeitada ao tentar entrelaçar o seu braço no pescoço de Letícia. A mãe estranhou, e questionou a filha a respeito de tal atitude. A princípio, não obteve nenhuma resposta, sendo assim, perguntou novamente o que havia acontecido. E assim, Letícia olhou para ela e disse: "Você não é a nossa mãe, você é a mãe daquele hospital, por que só liga para ele?" Agnes se surpreendeu e se chateou com a resposta da filha, que foi inesperada. E então, a mãe reforçou a ideia de que precisava trabalhar muito para que pudesse cuidar de suas filhas. No entanto, a resposta não foi muito efetiva para Letícia, que continuou emburrada. Agnes tentou insistir, mas a filha mais velha se levantou enquanto a mãe falava, andou em direção ao seu quarto, entrou e fechou a porta. "Que tipo de vida eu estou tendo?" se perguntou Agnes, abaixando a cabeça. Letícia fez tal protesto com a mãe por ela não tinha muito tempo para as filhas. Trabalhava de domingo a domingo com a mesma carga horária. Quando chegava em casa, precisava descansar um pouco, e quase sempre acordava na hora que as filhas estavam indo à escola. Sendo assim, praticamente não via as duas. Mesmo assim, a pequena não guardava rancor da mãe, ao invés disso, aproveitava os poucos momentos que tinha com ela. Agnes ficou em casa arrumando a sua casa e em seguida descansando, até que chegou a hora de ir ao trabalho novamente, justamente quando as suas filhas estavam quase chegando da escola. Agnes mal tinha oportunidade para vê-las, as suas folgas eram alternadas entre sábado e domingo, e esse era o único dia que podia aproveitar com as suas meninas. Entretanto, ainda assim não conseguia, devido às inúmeras responsabilidades e problemas que só conseguia resolver em sua folga. Quando chegou no hospital naquele dia, estranhou, pois algumas viaturas da polícia haviam acabado de sair do local. Agnes não sabia o porquê. Confusa, ela cumprimentou uma de suas colegas de trabalho que ficava na recepção, e em seguida perguntou o que tinha ocorrido. A mulher respondeu que não fazia a mínima ideia do que se tratava, mas, ao que parece, tinha a ver com uma denúncia e possível investigação relacionada a alguma coisa. Agnes imaginou que poderia se tratar de alguma fraude dos cargos mais altos do hospital, a nível de sócios. Só pode se tratar de desvio de dinheiro, pensou a mulher levando as mãos à cabeça. Algumas semanas se passaram. As coisas seguiram como estavam. Agnes não sabia como se aproximar de sua filha, pois ela não dava mais abertura para isso. Até mesmo Lisandra, a mais nova, tentou fazer com que a irmã desse mais atenção para a mãe. Tinha apenas 7 anos, mas a pequena era muito esperta. No entanto, mesmo após o seu longo esforço, não obteve sucesso. Letícia não tinha a mínima vontade de dar atenção à mãe. Em um determinado dia, chegaram a discutir. Agnes reclamou com a jovem, que não quis compreender e iniciou uma breve discussão. Mas Agnes sabia que precisava fazer algo a respeito, sendo assim, olhou em seu calendário e viu qual seria o seu próximo dia de folga. Em seguida, planejou levar as suas filhas ao parque de diversões da cidade, que inclusive estava fazendo muito sucesso entre os jovens, diga-se de passagem. Agnes chamou as duas filhas, com muita dificuldade, e Letícia foi ver o que a mãe queria. E assim, Agnes revelou as suas intenções no próximo feriado, dizendo que já tinha comprado os ingressos das 3. Logicamente, Lisandra se alegrou e se empolgou muito com a ideia, tanto que a pequena começou a pular de felicidade. Entretanto, a atitude de Letícia foi bastante diferente, e Agnes não estava contando com isso. A jovem disse que não iria, pois já tinha um compromisso com as suas amigas naquele dia. O que era claramente uma mentira, visto que, anteriormente, a garota disse que estava triste, pois ela e as suas amigas não programavam nada há dias, e por isso estava se sentindo sozinha. Inclusive, esse foi um dos motivos para Agnes ter programado o passeio sem verificar se a filha mais velha estaria disponível. Agnes questionou Letícia, mas a menina disse que as amigas tiveram a ideia de marcar de se reunirem justamente naquele dia.
Agnes então disse que confirmaria com Andressa se isso era verdade. No entanto, Letícia, como resposta, gritou que não queria sair com a mãe. Mas dessa vez, Agnes não discutiu com a garota. Letícia olhou para o rosto de sua mãe naquele momento e notou o tamanho da sua tristeza em seu olhar. A jovem sentiu muita pena da mãe naquele instante, e para a surpresa de Agnes, a filha disse que iria cancelar o compromisso com as amigas e sairia com a mãe e a irmã. Agnes se surpreendeu, e tamanha foi a sua felicidade, que ela abriu um sorriso de orelha a orelha quase que instantaneamente. Não quis dizer mais nada para não correr risco de fazer a filha mudar de ideia, apenas sorriu e se retirou. No trabalho, Agnes e Carla já eram consideradas muito amigas. Elas haviam se aproximado bastante nas últimas semanas. No mesmo dia que tinha combinado de passar um tempo com as suas filhas, resolveu compartilhar com Carla. Ela sorriu para Agnes e disse que estava feliz com a amiga. Agnes vinha há um tempo falando sobre a sua situação com as filhas para a amiga. E assim, Carla fez uma sugestão para Agnes, perguntou se ela poderia ir junto no passeio, para conhecer as suas filhas e tentar ajudar com a reaproximação de mãe e filha. Mas deixou claro que não queria incomodar e disse que iria apenas se não houvesse problemas. Agnes não viu problemas, concordou com a ideia e agradeceu a Carla pela preocupação. Chegado o dia do passeio entre mãe, filhas e amiga, todas estavam com certa empolgação, exceto Letícia, que já não estava muito contente quando ia apenas a mãe e a irmã, mas quando soube que uma amiga de sua mãe iria, o desejo dela foi de desistir e ficar em casa. Porém, para a surpresa da filha mais velha de Agnes, a amiga de sua mãe parecia super legal. Carla se saiu muito bem no passeio junto das meninas, demonstrou ser uma pessoa no mínimo interessante de se estar perto. Graças a ela, Agnes e Letícia se aproximaram naquele dia, para a surpresa da mãe, que ficou extremamente contente. Depois daquele dia, Agnes se aproximou ainda mais de sua amiga e passou a confiar ainda mais na mesma. E não foi a última saída das duas. As semanas se passaram e elas sempre tentavam alinhar as respectivas folgas para fazerem algo juntas, juntamente com as filhas de Agnes. Além disso, as coisas foram melhorando para Letícia também, sua situação de saúde já não estava tão crítica, isso porque ela já havia começado a fazer os tratamentos necessários. Agnes não tinha como pagar sozinha, mas Andressa havia se oferecido para ajudar a irmã. Agnes ficou emocionada com a generosidade de sua irmã mais velha. Normalmente, ela recusaria, mas como se tratava da saúde de sua filha, acabou aceitando. Felizmente as coisas estavam andando nos trilhos. Logo Agnes poderia passar a trabalhar menos depois de alguns meses, teria mais tempo para as suas filhas. Todavia, as boas notícias se findaram quando Agnes pisou em seu local de trabalho em um determinado dia. A mulher foi surpreendida com uma cena que lhe causou medo. Ellen, a doutora que Agnes mais admirava, que era sua amiga, estava sendo presa na sua frente, conduzida pela polícia. Agnes não acreditou no que viu, logo, correu para dentro e perguntou o porquê de ela estar sendo presa. Pelo que disseram a ela, a polícia teria concluído, através de uma investigação, que a médica havia sido a responsável pelo óbito dos pacientes das últimas semanas. Agnes não conseguiu acreditar, conhecia bem a doutora. Ao que parecia, por algum motivo Ellen estava tirando a vida de alguns doentes de maneira proposital. Estava sendo investigada durante algum tempo em sigilo total, e negou inúmeras vezes o crime. No entanto, as provas encontradas pelas autoridades apontavam ela como culpada. E então, Agnes correu até Carla, que também havia chegado recentemente, e contou a novidade para ela. Carla não parecia ter se impressionado tanto, Agnes estranhou, e então, ela disse que ficou sabendo quando chegou no hospital. Agnes comentou que achava que estava acontecendo uma injustiça com a doutora e amiga. Porém, Carla disse que achava que estava correto, e que nunca confiou muito em Ellen. Agnes estranhou muito aquela situação, ela nunca havia suspeitado de Ellen em nenhum momento, porém, evitou manter o assunto naquele instante, não queria correr risco de discutir com Carla. E então, elas seguiram trabalhando o restante do expediente. Agnes ficou pensando no que a sua doutora e amiga havia passado durante um tempo, não conseguia imaginar a doutora destruindo a sua grande carreira através de um crime tão deplorável. Na ocasião, Agnes estava almoçando sozinha. Naquele dia, só havia Agnes, Carla e mais um enfermeiro trabalhando, a escala havia sido trocada naquele dia em específico, sendo assim, os demais chegariam um pouco depois. Os 3 enfermeiros presentes revezavam as pausas. Naquele momento, apenas Carla atendia os pacientes.
Agnes tinha mais 20 minutos restantes de folga, no entanto, resolveu voltar antes para checar se conseguiria deixar de pensar no ocorrido. E assim, subiu as escadas e passou a procurar por Carla, a fim de saber qual paciente a mesma estava atendendo. Finalmente ela a encontrou, porém, Agnes parou de andar, pois se assustou ao ver a cena em sua frente. Carla estava com uma agulha que continha um líquido em sua mão. A mulher estava fazendo perguntas assustadoras ao paciente que nem podia falar, mas que estava com um olhar assustado e olhos arregalados tentando se mover. Você está preparado para perder a sua vida? Essa foi a última pergunta que Agnes ouviu antes de Carla se preparar para inserir o conteúdo da agulha na veia do paciente. Entretanto, foi interrompida por Agnes, que saltou em cima de Carla e segurou a sua mão. Ela se assustou e começou a disputar a posse da agulha com Agnes. As duas acabaram caindo no chão, a agulha também caiu. Ambas correram para chegar até a agulha, mas Carla chegou primeiro. Agnes ficou extremamente assustada e com os olhos arregalados. Carla começou a rir de uma maneira maníaca, e explicou tudo o que tinha acontecido com um tom desumano. Parece que você descobriu o meu segredo. Finalmente eu consegui me vingar daquela doutorazinha snob. Carla estava por trás de todas as recentes tragédias do hospital. Logo quando entrou, começou a dar medicamentos prejudiciais para os pacientes de Ellen, o que fez com que ela levasse a culpa. Carla também era responsável por vários óbitos recentes e sem explicações de pacientes, no entanto, conseguiu incriminar a doutora Ellen por isso. Agnes ficou mais que chocada ao ouvir a história que acabará de sair da boca de Carla. Ela concluiu dizendo: eu até gostava de você, mas agora que já sabe do meu segredo, não poderei deixar você sair daqui respirando. Quando terminou de dizer isso, ela correu em direção a Agnes com a agulha na mão. No entanto, foi segurada pelo enfermeiro, e ele arrancou a agulha de sua mão. Agnes revelou toda a história aos responsáveis do hospital e à polícia. O enfermeiro foi a sua testemunha. A polícia, após ter investigado todo o caso, concluiu que a história era verídica, e por consequência disso, Ellen pôde ser solta. A doutora disse que seria eternamente grata a Agnes, porém, disse que estava chocada, não sabia que Carla seria capaz de fazer o que fez, e tudo isso apenas por uma vingança de algo que Ellen nunca havia feito contra ela. O hospital foi processado e acabou perdendo vários clientes por conta do ocorrido. Alguns meses depois, Agnes foi promovida. O tratamento de sua filha havia sido um sucesso, finalmente a menina estava livre de perigo e cada vez mais próxima da mãe. Afinal, ela agora tinha mais tempo para ficar com Letícia e Lisandra. A doutora Ellen infelizmente conseguiu recuperar toda a confiança que depositavam nela antes e voltou a ser um verdadeiro prodígio. Felizmente, as coisas terminaram bem, na medida do possível. Em sua opinião, Carla foi movida por uma sede de vingança enorme, ou ela tinha problemas psicológicos? Deixe a sua opinião nos comentários. Se você quer ver outro conteúdo assim agora, clique em um dos vídeos que estão sendo recomendados para você nesse momento. Se inscrevendo agora no canal, você consegue acompanhar os nossos próximos conteúdos que são semanais. Então, não perca tempo, se inscreva. Até o próximo vídeo.